Então, essa conversa entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chama muita atenção, né, de quem acompanha de perto essa agenda, né, principalmente dos especialistas aqui nessas relações bilaterais, né. Esse encontro, divulgado pelo próprio Marco Rubio nas redes sociais, ele disse que foi, né, resultou em uma discussão produtiva sobre os desafios hemisféricos. Então, acho que assim, ele está colocando qual é ali a ideia dele, né? Ele está encarando isso como desafios hemisféricos e que teria que se resolver. Mas, na prática, eu acho que isso sinaliza algo mais profundo mesmo, né? Então, é uma tentativa que a gente talvez possa dizer que de reatualizar uma lógica assimétrica, né, dessas relações aqui no hemisfério ocidental, né? Então, acho que, em outras palavras, significa a volta, né? A gente está vendo aí a volta de um discurso de interesses mútuos, então há um discurso que ele também usa, né? Historicamente, a gente sabe também que tem servido para quê? Para justificar práticas de vigilância, né? De tutela e de intervenção mesmo, né? Então, os historiadores estão aí para comprovar, para testemunhar, né? Com todos os registros que a gente já tem. E a velha retórica da liderança e essa nova política da coerção, na verdade, é isso que a gente está vendo, né? Como a gente sabe, o secretário Marco Rubio, ele não é um diplomata de carreira, ele vem do Congresso norte-americano, tem uma trajetória aí marcada por um discurso de anticomunismo clássico, aquela coisa que a gente já viu em outros momentos, né, da história, a desconfiança do multilateralismo, né? Então, numa ponta contrária à que o governo brasileiro defende, né? E essa crença no excepcionalismo dos Estados Unidos, né? Essa excepcionalidade que é tido, né? Que é percebido os Estados Unidos. Então, são traços que lembram a tradição da política externa de outros períodos. Então, a gente podia citar aqui, a gente já conversou aqui com o Roberto Moll, né? Dos anos 80, sobre o Ronald Reagan, e antes dele, lá mesmo, a doutrina Monroe, né, toda que a gente também já falou aqui em outros momentos, né? E agora, ele, como secretário de Estado, ele lá, assim, eu acho que ele traz uma visão diretamente para o centro da formulação da política externa norte-americana, com aquele histórico dele, né, com aquele perfil dele. Então, incorporando aí o pensamento de que os Estados Unidos precisam, sim, controlar os fluxos de informação, de tecnologia, na área do comércio, e, é claro, a influência política, né? E isso vai ser feito de qualquer jeito, queiram os parceiros, ou queiram aí os interlocutores ou não, né? Então, seria mesmo a aplicação, né, desse império informal. Será que a gente poderia, né, trazer aqui o Eric Hobsbawm para esse, né, esse momento, né? Então, não precisa ocupar territórios, mas é controle total, e às vezes agora, né, em alguns exemplos de ocupação territorial com essas ameaças, né? Em todas, então a gente não sabe onde vai parar. E o Marco Rubio, ele representa, portanto, a face contemporânea dessa diplomacia de pressão, né, que tenta redesenhar, né, o espaço político latino-americano de acordo com os interesses estratégicos de Washington. Nossa colega Camila já discutiu isso em outros momentos, recentemente com a gente, e você também já discutiu muito isso. Então, quando o secretário ele decide se reunir pessoalmente com o chanceler brasileiro, né, depois desse gelo, depois desse começo aí distante, que foi tremendamente criticado aqui internamente no Brasil, né, pela oposição ao governo, o gesto é político, não tem outra leitura que a gente possa fazer. Então, não é cortesia diplomática, né?
Eu leio, né? Eu concordo com alguns colegas que já fizeram essa leitura, que pode ser sim uma medição de força, né? Outros colegas, por outro lado, interpretam isso como uma sinal de disposição e seria legítimo, né, para o diálogo, para a negociação. Mas eu acho que o que está por trás é a tentativa do governo Trump 2, né, nesse segundo mandato do governo, então que a gente pode chamar de Trump 2, né, de testar, eu acho que os limites da autonomia brasileira, né, da autonomia do Brasil, no caso, né. Eu acho que aí a gente pode notar que hoje é uma mudança de forma na política norte-americana, né, na política externa, e essa diplomacia que a gente tem, né, assim, histórico de uma diplomacia tradicional, que é profissionalizada, que é institucionalizada, ela vem sendo, na verdade, substituída por uma diplomacia muito mais ideológica do que a gente já pode ter visto no passado, né, e partidária, e que fala diretamente às elites conservadoras daqui da nossa região, né? Então, em outras partes do mundo, mas aqui da nossa região em especial. Então, em vez de diálogo Estado a Estado, o que eles estão buscando são alianças políticas mesmo, e a encontrar parceiros que compartilham da mesma ideologia, da mesma concepção de mundo, né? Visão de mundo. E aí, aquele, né, a gente tentando buscar lentes analíticas, e a gente pega, por exemplo, a teoria crítica, né, e a gente pega uns autores que na década de 80 estavam testemunhando o que acontecia. Então, o sistema internacional não é neutro, né? A Camila falou disso há 1 ou 2 semanas, né? Ele expressa formas de poder e hegemonia que combinam coerção e consenso, né? E esse episódio do secretário Marco Rubio e do chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, mostra bem isso, né? Então, assim, é um discurso que ele, né, por interesses, ele, assim, fez esse sinal, né, de diálogo, de disposição ao diálogo, e que haveriam ali que existiriam interesses mútuos, né, que haveria ali esses vários interesses, mas o gesto, na verdade, é de coerção, né? É um gesto de intimidação, é um gesto de imprevisibilidade, né? Que a gente sabe desse governo, então que isso gera muita tensão, né? E, bom, nesse contexto, o Brasil, mais uma vez, está no centro desse tabuleiro, né? Então, o Brasil sempre ocupou uma posição, se a gente pode dizer, ambígua, né, na política externa dos Estados Unidos, que a gente viu momentos de parceria ao longo da história, mas a gente também viu momentos de um exercício de potência a ser contida, né? Então, olhando para o Brasil e tentando conter as políticas ou tirar essa autonomia, reduzir essa autonomia do Brasil o máximo que pudesse. Então, tirando do Brasil essa liberdade de implementar as suas próprias políticas e de buscar o desenvolvimento nacional, né? Então, desde a Segunda Guerra, né, quando o Getúlio Vargas negociou as bases militares e usinas siderúrgicas, né, até os anos 70, quando o regime militar tentou aí afirmar uma política externa né, que tivesse aí, de alguma forma, trabalhasse a favor, né, de alguns interesses, né, com todos os problemas que a gente sabe que existem, né? Mas sempre existiu essa tensão entre cooperação e autonomia, né? Então, ela atravessa toda a história bilateral, das relações bilaterais. Então, hoje o Brasil é o maior país da região, indiscutivelmente, né? Tem um peso econômico que de uma importância, né, aí indiscutível. Tem também um peso político, né? E mantém os laços diversificados, né? Então, eu acho que, e aí, esses laços são com os Estados Unidos, sim, claro, é um parceiro aqui, sempre foi historicamente importante, mas agora com a China,
né, que assume essa importância, e com a União Europeia e com os países do BRICS, né, do bloco BRICS ampliado, né? Por isso, o Brasil não é apenas vizinho dos Estados Unidos, né? Está aqui na região. Aí eu acho que passa por uma tentativa de teste geopolítico mesmo, né? Então, acho que o ponto crítico é que se o Brasil aceitar esse enquadramento dos Estados Unidos, né? Essa tentativa de impor o seu modelo, o seu padrão, então, se ele aceita esse enquadramento, abre-se um precedente para toda a América Latina. Então, todos os países estão olhando. Mas se resistir, por outro lado, aí é uma oportunidade de mostrar que ainda pode, a região poderia formular uma política externa própria, né? Então, não nessa unidade toda, que a gente sabe todos os problemas. Eu não sou especialista na integração regional aqui da América Latina, mas, enfim, tem vários problemas, mas haveria ali outros países olhando para essa possibilidade de formulação de uma política externa própria, plural e autônoma, né, com uma chamada dignidade nacional, né? Então, essa é a essência do que o ex-chanceler Celso Amorim, que está no governo, né, chamou certa vez de, né, essa tentativa de ser altivo, de se manter altivo mesmo na política externa, né, ou de uma autonomia pela diversificação, né? Então, ampliar os parceiros para você justamente reduzir essas dependências. Então, a conversa entre o Rubio e o Marco, eu já estou aqui íntima dele, o secretário Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira, portanto, não foi banal, lógico que não, né? Ela teve um conteúdo simbólico estratégico, então, voltado aí para essa tentativa de mensurar o grau de convergência do Brasil com o governo Trump, né? E aí eu acho que os três temas que aparecem é a posição do Brasil na guerra da Ucrânia, então isso foi falado, o Mauro Vieira falou sobre isso, né? Em outros momentos, a relação com a China e a política brasileira para o Oriente Médio agora, né? Inclusive sobre o que está acontecendo nesse momento. Então, esses três temas sintetizam essas grandes linhas de divergência. Então, é por isso que é tenso, né? O tempo todo a gente está vendo como que, questionando sobre essas três, né, plataformas, como que o Brasil deveria reagir. Enquanto o Brasil, então, atua como mediador e defensor do multilateralismo, os Estados Unidos do governo Trump retomam aí a visão binária do mundo, né? Aquela coisa de amigos e inimigos, democracias e autocracias, Ocidente versus o resto, que a gente já viu em outros momentos dos republicanos, mas dos governos republicanos, mas enfim, que agora é realmente tenso o bastante para a gente se preocupar, né? E o Rubio, nesse contexto, ele age como porta-voz de um moralismo seletivo, que fala em valores democráticos, mas aí protege os regimes autoritários aliados. Então, isso daí também a gente tem visto bastante. Então, é uma estratégia que mistura esse idealismo, né? Nem sei se pode falar isso, né? Idealismo de fachada, sei lá, com o puro realismo mesmo de poder, esse poder bruto, né? Mas, enfim, nem passa perto do realismo aí europeu que a gente estava vendo, né? Na história, ao longo da história. E a resposta brasileira é, mais uma vez, né? Então, autonomia e prudência. Então, a resposta do chanceler procurou, então, combinar essa firmeza, mas com bastante cuidado para não afetar, né, não bater aí nas vaidades, né? Então, mas o chanceler deixa claro que o Brasil mantém relações com a China não por ideologia, mas por pragmatismo, é o nosso principal parceiro comercial, é um dos maiores investidores em infraestrutura, e participar dos fóruns aí, como os BRICS, não significa criar blocos, né, de confronto, ou criar essa a vontade, né, ou uma sinalização belicosa. Não é por aí, mas sim ampliar as margens de autonomia. O problema é que essa postura desafia a lógica hierárquica do atual governo dos Estados Unidos. O Brasil não está pedindo licença para atuar, está exercendo um direito de ter uma política própria, isso é muito legítimo, mas, assim, não vai ser fácil. Então, é muito difícil a gente entender. Você me pergunta, tá, que interesses que estão por trás disso, né?
é uma disputa nesse momento, porque quem define os padrões, né? Os padrões de tecnologia, de inteligência artificial, né? Da indústria de semicondutores, de energia limpa, né? E também de dados aí da governança digital, né? Do mundo digital. Então, nesse contexto, o Brasil não está entre duas potências, ele está dentro de uma teia de interdependência, porque exporta para a China, importa a tecnologia dos Estados Unidos, quer fazer acordo com a Europa sobre a questão ambiental, né? Precisa desse apoio, quer continuar se mobilizando com o Sul Global em temas aí variados, por exemplo, a segurança alimentar, mas é uma posição muito complexa, né? É estratégica, mas é muito complexa. Então, a gente pode. Eu vou parar por aqui, senão não vou deixar a Camila falar. Então, depois a gente poderia voltar, mas eu fiz a tentativa de leitura de qual é o contexto hoje, né? Então, em que contexto essa interlocução está sinalizando, né, que acontece e que pode se desenvolver, a gente não sabe ainda para que lado.